Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Misteriosa e enigmática se apresenta essa parábola. Parece quase que Jesus elogia o roubo, mas o sentido se encontra no versículo 9. Usai o dinheiro injusto, acumulado, para fazer amigos no céu, os pobres dessa terra. Para Jesus, todo dinheiro acumulado e não partilhado é injusto e pecaminoso. O único modo para se salvar é partilhar. Jesus fala para cada um de nós: seja inteligente, seja esperto. Partilhe com os pobres, acumule tesouros no céu. Ninguém pode servir a dois senhores, ou Deus ou o dinheiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradias eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Jesus não quer, logicamente, incentivar o roubo, mas quer concentrar a atenção sobre um aspecto misterioso e importante. Os filhos das trevas, para fazer sua maldade, se empenham muito mais do que os filhos da luz para fazer o bem. Por que será que isso acontece? Em primeiro lugar, precisa trazer esta parábola para nós, para os nossos dias. Jesus tinha razão de verdade.
Os irmãos das nossas casas de acolhida pensem um pouco. Vamos pensar em todas as acrobacias e correrias que um dependente químico, um drogado, faz para se procurar a droga. Mangueia, se não faz coisa pior, depois corre para o morro, chuva ou garoa que seja, nem liga, compra uma farinha, uma maconha, um crack e volta correndo para fumar. Sobe morro, desce morro, chuva ou sol. O vício fala mais alto do que a fome, do que o frio. E hoje, como é? O que eu estou disposto a fazer para Jesus? Às vezes até reclamo, porque devo subir uma escada ou um morrinho para chegar na igreja. Quantas noites viradas na balada, na bebida, na farra? Às vezes no tédio e no vazio. E hoje você não consegue fazer 1 hora de adoração. Por que isso? Sem dúvida, existe um acomodar-se na casa de Deus. Existe um pensar, tudo me é devido na casa do meu Pai. Não preciso trabalhar. Existe um infantilismo espiritual, uma preguiça infantil que bloqueia o crescimento. Na verdade, Deus é bom e cuida de nós, mas vai chegar o dia em que Ele cobra a multiplicação dos talentos que Ele nos deu. Vai chegar o dia em que Ele nos pede para prestar contas e ver o que produzimos. A necessidade afia o engenho, disse um provérbio italiano. Sendo que na casa de Deus não há necessidade, que Deus nos ama e providencia a tudo, então eu me comporto como uma lerda baleia adormecida na praia. Irmãos, isso é trágico. No mundo lá fora, engolimos e aceitamos a chamada de atenção do encarregado, porque no final do mês temos que receber o salário, mas na igreja, ai de alguém lembrar o teu dever. Como é difícil isso. Você nem sonha de chegar atrasado para bater o cartão no seu trabalho, mas na igreja, onde não há relógio de ponto, você nem liga de chegar atrasado na missa. Tudo isso é ligado à falta de consciência do que Deus te oferece. Infelizmente, quando uma pessoa acorda, é tarde demais. A nossa alma é mais árida do que uma pedra e está morta. Vamos aceitar este puxão de orelhas que Jesus hoje nos dá para que possamos acordar. O apetite e a fome são instintos que nos ajudam a sobreviver, mas existe também a anorexia, ou seja, adormecer estes instintos fundamentais e não sentir mais os estímulos da fome, e assim morrer à míngua. O mesmo acontece no campo espiritual. Somos todos doentes de anorexia espiritual. Faz tanto tempo que não alimentamos a nossa alma com uma saborosa adoração. Faz tanto tempo que não lhe oferecemos um delicioso prato de meditação. Faz tanto tempo que a nossa alma não sente mais o apetite. E desta forma nos tornamos esqueletos espirituais, fantasmas espirituais, zumbis espirituais. Vamos, portanto, inverter esse mecanismo de morte anoréxica. Vamos nos acostumar a alimentar a nossa alma com o diário espiritual, com o seu fechamento noturno, com a adoração, com a frequência regular à formação. Sem isso, irmãos, nos faltarão as forças quando uma doença chegar ou quando devemos enfrentar uma fadiga. Precisamos adquirir uma disciplina espiritual que abasteça a nossa alma, para não ter a surpresa de encontrar ela morta um dia. Pense bem. Hoje, o que significa se dar uma injeção de ânimo? O que significa tomar a firme decisão, com determinada determinação, para construir a sua vida em Deus? Quando uma pessoa quer fazer o bem, sempre consegue
e temos exemplos lindos. Vocês sabem que o Papa proclamou o próximo mês como mês missionário extraordinário, e as pontifícias obras missionárias editaram um instrumento de aprofundamento muito interessante que anexamos a este diário. Se trata de um livro de 400 páginas, muitas, mas também um livro muito interessante e fácil para ler. Nele se encontram fortes testemunhos, até de pessoas simples e desconhecidas, que fizeram obras grandiosas. Nem todos sabem que as pontifícias obras missionárias são um órgão pontifício, mas nasceram pela inspiração de uma jovem que queria ajudar os missionários economicamente. Eis a sua história. Paulina Maria Jaricot nasceu numa família de fiéis católicos a 22 de julho de 1799, imediatamente a seguir à Revolução Francesa. Era a 7ª e última filha de Anthony e Jeanne Jaricot, comerciantes de seda em Lyon, cidade cujas raízes cristãs retomam ao século II. Durante a sua adolescência e os primeiros anos de sua idade adulta, era inconstante na devoção. Alternava momentos de oração intensa, em que brotava dela o desejo de passar longos períodos na igreja, diante do Santíssimo Sacramento a rezar, por intercessão da Virgem Maria, com outras ocasiões em que sentia um desejo profundo de participar em eventos mundanos, envergando roupas elegantes e sendo admirada e cortejada por rapazes, sobre os quais fantasiava idílicos e possíveis casamentos. Depois de uma grave doença, provocada por um acidente doméstico, ficou curada pela graça de Deus, depois de ter feito a confissão e ter recebido a primeira comunhão. A partir de então, Paulina decidiu dedicar a sua vida exclusivamente ao serviço dos pobres e dos doentes, visitando diariamente os hospitais e as pessoas incuráveis, fazendo curativos, dirigindo-lhes palavras de conforto. A ajuda aos necessitados era acompanhada por uma vida de intensa oração, recebendo diariamente a Eucaristia e intercedendo pela conversão dos pecadores e pela evangelização do mundo. Nessa época, o seu irmão Phileas estava no seminário, em Paris. Informou a Paulina de que a Sociedade para as Missões dessa cidade queria enviar sacerdotes para a Ásia e de que as igrejas deveriam encontrar uma forma de angariar fundos suficientes para garantir o êxito do empreendimento. Foi então que Paulina teve uma ideia que mudaria a história. Decidiu convidar cada membro da Associação Reparation a encontrar 10 novos membros, que rezassem e oferecessem 1 cêntimo de franco por semana para a evangelização do mundo, ou, como se dizia no tempo de Paulina, para a propagação da fé. À frente de cada grupo de 10 membros, colocou um dizenaire, capitão de 10. À frente de cada grupo de 100 membros, um centenaire, capitão de 100. E por cada grupo de 1000 membros, um millénaire, capitão de 1000. A ideia era simples: rezar pessoalmente e angariar os fundos, criando uma rede de relações pessoais. O capitão de 10 deveria se encontrar com os respectivos membros e recolheria os cêntimos todas as semanas. O capitão de 100 recolheria dos capitães de 10 e, por fim, o capitão de 1000 recolheria os cêntimos dos capitães de 100. Os consistentes fundos recolhidos eram repartidos e enviados para todo o mundo. A ideia difundiu-se e assim foi fundada a Sociedade para a Propagação da Fé, que pouco depois começaria a estender-se para fora da França, transformando-se num fenômeno mundial. A 22 de maio de 1922, por decisão do Papa Pio XI,
Esta associação foi transformada na pontifícia obra da propagação da fé. Desse modo, o Santo Padre queria expressar a sua paterna solicitude para com as igrejas locais nascidas da atividade missionária. Convidamos cada um a ler esta incrível história de uma jovem que foi mais esperta do que os filhos das trevas. Imagine, uma jovem que deu vida a um grande organismo pontifício. E agora vamos ler novamente este misterioso trecho de hoje, através do qual Jesus quer nos provocar e quer nos acordar. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradias eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco.
Depois desta caminhada de reflexão, estamos mais preparados para escolher o nosso propósito de hoje, que nos ajude a viver com vigor e novo entusiasmo. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, que vos acolherão no céu. Espertos por Jesus. Paz e alegria a todos. Estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Santidade eu vou buscar. Tô de passagem nessa terra, o que o mundo me oferece não me interessa. Jovem brasileiro, não sou estrangeiro, passaporte carimbado pelo sangue derramado no madeiro. Por isso vivo em santidade, alimentando o espírito, mortificando a carne. Eu até gosto daqui, mas não sou daqui. Malas prontas almejando a glória que está no porvir. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. Hoje sem medo e em minha juventude a santidade eu vou